Como nós vamos falar da Inquisição, eu quero dizer que a Inquisição no Brasil, só em São Paulo, matou 70 intelectuais que não compartilhavam com as ideias da Santa Igreja Católica. Houve muita tortura, houve muitas mortes, e ela foi soberana. Basta dizer que a própria Igreja mandou no Brasil através do regente Feijó, enquanto Dom Pedro não tinha idade. Então era o poder da Santa Igreja Católica. E no mundo inteiro ela aprontou, e como aprontou, com a tal Inquisição. Vamos ao vídeo. O Papa está chegando ao Brasil, para a alegria de muitos e muitos católicos. Tem a caminhada para Cristo. Caminhar para Cristo é fácil. O que é difícil é caminhar com Cristo. As exigências dele, a forma de vida que ele pede para você seguir, essa aí ninguém vai. Dizem que o Papa nada mais é do que representante de Deus na Terra. Todos os papas foram representantes de Deus na Terra. Vamos falar de uma filha de um papa, o Alexandre VI, tinha uma filha chamada Lucrécia Borgia, que nasceu no dia 18 de abril de 1480, na comuna de Sabiaco, perto de Roma. Sua mãe era Venosa dei Catanei, uma das muitas e muitas amantes do pai de Lucrécia, o Papa Alexandre VI. Se você entrar na internet, está tudo lá. Existe livro falando sobre isso. Não precisa acreditar em mim, não. A Lucrécia Borgia foi considerada a escória da humanidade, junto com a sua família. O irmão de Lucrécia, César Borgia, foi considerado um dos maiores despotas do Brasil, ou melhor, do mundo. Mas a mãe de Lucrécia deu mais filhos para o Papa. Giovanni Borgia, César Borgia, Geoffrey Borgia. O Papa gostava, viu? E como gostava. Essa Lucrécia Borgia teve uma vida muito louca, vamos assim dizer. Ela casou algumas vezes, com interesses financeiros e outros interesses. Não vou ler tudo isso aqui não, porque fala muito da Lucrécia Borgia. Mas vamos falar um pouquinho agora da história da Inquisição. A Inquisição foi criada na Idade Média, século XIII, e era dirigida pela Santa Igreja Católica Romana. Ela era composta por tribunais que julgavam todos aqueles considerados uma ameaça à doutrina da Igreja Católica. Todos os suspeitos eram perseguidos, julgados, e aqueles que eram condenados cumpriam as penas que podiam variar desde a prisão temporária, perpétua ou até a morte na fogueira. É o caso da Joana d'Arc. Na fogueira era onde os condenados eram queimados vivos em plena praça pública. A Igreja Católica mandava fazer isso, mandava torturar, entendeu? Recentemente vocês viram, pedofilia, nojeira. E o tal Padre Bento tentou esconder e não resolveu o problema não, dos padrecos.
Aos perseguidos não lhes era dado o direito de saber quem os denunciava, mas em contrapartida eles podiam dizer o nome de todos os seus inimigos para averiguação. Eles apertavam o cara e falavam: bom, nós quebramos seu galho, mas conta aí mais alguma coisa aí, quem é que está contra a igreja, etc. Aí o cara, depois de levar muita porretada na orelha, contava o que sabia e o que não sabia, certo? Essa foi chamada de a Santa Inquisição. O cientista Galileu Galilei foi vítima das perseguições da igreja, só porque ele afirmava que o planeta Terra girava em torno do Sol e não o contrário. O que a Santa Igreja tem que falar hoje, hein? Será que ela ainda continua falando que o Sol que gira em torno da Terra? Absurdo dos absurdos. As mulheres também sofreram nessa época e foram alvos constantes. Os inquisidores consideravam bruxaria todas as práticas que envolviam a cura através de chás ou remédios feitos de ervas ou outra substância. As tais bruxas medievais, que nada mais eram do que conhecedoras do poder da cura das plantas. Essas mulheres também receberam por parte da Santa Igreja Católica um tratamento violento e cruel. Eu acho que o Deus da Igreja Católica, porque a gente vê que na Inquisição era o capeta, viu? A Inquisição no Brasil, os tribunais chegaram a ser instalados no período colonial, porém não apresentaram muita força como na Europa. Foram julgados principalmente no Nordeste casos de heresias relacionadas ao comportamento dos brasileiros, como também perseguiram judeus que moravam por aqui. Vamos ver agora um pouquinho da Santa Inquisição. A Santa Inquisição foi um tribunal religioso criado na Idade Média para condenar todos aqueles que eram contra os dogmas pregados pela Santa Igreja Católica. Eles fazem questão de falar que essa igreja é santa, viu? Caramba, hein? E se o Papa é representante de Deus na Terra, Deus está muito mal representado, hein? Como é que ele vai explicar os casos de pedofilia aí que não foi resolvido? Na época da escravidão brasileira, os padres iam rezar a missa nas fazendas, e essas fazendas, de comum acordo com os proprietários, que tinham muitos negros e negras, no quarto do padre fazia um túnel subterrâneo que saía num pequeno quarto lá, onde eles colocavam à noite várias garotas negras, jovens, e o padre saía do quarto dele e ia lá. Uma vez eu li isso aí e fiquei horrorizado, viu? Não aguentei de ler tudo, parei no meio do caminho, porque é muita podridão. Essa Inquisição foi fundada pelo Papa Gregório IX. O Tribunal do Santo Ofício da Inquisição mandou para a fogueira milhares de pessoas que eram consideradas hereges. Heresia era tudo que era contrário ao que é definido pela Santa Igreja Católica, por praticarem considerados bruxarias, heresia, ou simplesmente por serem praticantes de outra religião que não fosse o catolicismo. Se você fosse outra religião, eles te queimavam vivo. Em 1252, a situação que já era ruim piora. O Papa Inocêncio IV publica um documento, o Ad Extirpanda, acho que é isso, onde autoriza o uso da tortura como forma de conseguir conversão ou confissão. O documento é renovado pelos papas seguintes, reforçando o poder da Santa Igreja Católica e reforçando o poder da perseguição, da tortura e etc. Tortura.
Ei, Igreja Santa! Mais terrível que qualquer episódio da história humana até então, a Inquisição enterrou a Europa sob um milênio de trevas, deixando um saldo de incontáveis vítimas de tortura e perseguições, que eram condenadas pelos chamados autos da fé, ocasião em que é lida a sentença em praça pública. O pior do período da Inquisição foi durante a chamada Inquisição Espanhola, de caráter político. Alguns historiadores afirmam que a Inquisição Espanhola foi uma forma que Fernando de Aragão encontrou de perseguir seus opositores, conseguir o poder total sobre os reinos do Castelo de Aragão e ainda expulsar os judeus e muçulmanos. Por isso, na Segunda Guerra Mundial, a Igrejinha Católica deixou os judeus se fuder. Eles não gostam de judeu, não. Essa é a verdade, né? Mas vamos ver aqui. Quantos foram os mortos na Santa Inquisição? Resposta tem uma aqui. A história dos massacres e perseguições perde-se no tempo. Quase impossível para os historiadores é levantar o número exato ou aproximado de vítimas da Inquisição. Em toda a sua calamitosa história, a Santa Igreja Católica nada mais tem feito que perseguir o homem sob sofisma de agir em nome de Deus. Vejamos os morticínios que ela levou a efeito. As cruzadas à Terra Santa custaram à humanidade o sacrifício de 2 milhões de vítimas de Leão X e Clemente IX, papas. Os sanguinários agentes do catolicismo que dominavam a França, a Holanda, a Alemanha, a Flandres e a Inglaterra realizaram a tenebrosa São Bartolomeu, de que já falamos, degolando, massacrando, queimando mais de 2 milhões de infiéis, enquanto a Companhia de Jesus, obra abominável, Inácio de Noiola, cometia maiores atrocidades, chegando mesmo a envenenar o Papa Clemente IV, também chamado Tribunal do Santo Ofício, com poderes para julgar, condenar à morte, prender pessoas suspeitas que não professassem a fé católica. Olha, gente, aquilo é um ninho de cascavel, viu? Tempo atrás teve um Papa, mas que ficou só 30 dias, amanheceu morto lá. Até hoje eles falam que ele foi queima de arquivo, sei lá. Eu sei que não vão pensar vocês que Papa na verdade representa Deus na Terra. Deus, se tivesse, que ele não precisa ter nenhum representante, ele é o grande controlador de tudo. Não precisa de nós, não. A raça humana é podre. Ela é má. Nós temos dentro de nós uma couraça que impede o amor a entrar em nossos corações. Como é que Deus ia arranjar um representante aqui na Terra que mandava torturar, matar, queimar, e etc, etc, etc? Papa que tinha filhos e filhas com várias amantes, como foi o caso do pai de Lucrécia Borgia, o cidadão chamado Papa Alexandre VI. Não esqueça esse nome não, hein? Agora no momento nós temos um novo Papa. Dizem que ele é muito humilde. Eu fico com o pé atrás. A Igreja Católica está meio derrubada. É preciso recuperar. E o modo de recuperação é ser humilde, essas coisas. Eu não acredito muito não, viu, gente? Em igreja nenhuma. Eu prefiro acreditar naquele que realmente representa e representou Deus na Terra. Yoshua Ben Yassif, traduzindo para o português: Jesus, o Cristo Senhor. O resto para mim é balela. Como é o caso da invenção, do embuste,
da Nossa Senhora Aparecida. Por que fazer o povo de bobo, hein? Pra que tanta mentira, tanta demagogia? Tudo por causa do dinheiro, como é o caso da Aparecida do Norte? Tudo por causa do dinheiro, do poder. Mas tudo acaba. Porque Deus é, como eu disse, o grande controlador. E esses caras do passado, aí, esses papas e outros aí, devem estar com o pé amarrado no inferno, hein? E outros irão fazer companhia para eles, que não foram bons, não tiveram coração. Ah, o Papa fulano foi muito bom, o Papa ciclano. Será que foi, hein? Aquele banco do Vaticano, gente, já teve morte lá, assassinato, já teve de tudo. Tem um dono de banco, um espanhol, que era sócio do Vaticano no contrabando de armas, de droga, etc, etc. Isso eu li no El País. Acusação feita por um jornalista que estava escondido, com medo de fazer o pé dele. É uma pena. Tanta mentira, tanta demagogia. Eu acho que as religiões adormecem a mente do povo e nos conduzem a um precipício. Vamos ouvir aquele que realmente pode ser e é representante de Deus em todos os tempos, o Filho unigênito de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos com Ele.